das coisas naturais que Ele confiou a nós. Depois que passam episódios como esses, muitas explicações se encontram de como isso pode ter sido evitado, como poderia ter sido investido aqui e ali, como infraestrutura poderia ter sido melhorada, se homens fossem diferentes, se políticos fossem diferentes. Nós vamos encontrar respostas sempre. Diferentes campos vão ter diferentes respostas. Mas o ponto é, as palavras salmista em Salmos 29, quando ele diz que mesmo no meio do dilúvio Deus se assentava entronizado, mesmo quando homens estavam desesperados e perguntando onde está Deus, ou pode Deus ter perdido o controle, pode Deus não estar vendo nossa dor, o salmista dá essa confissão de fé e diz: no dilúvio Deus estava entronizado, ou seja, inabalável, intocável, soberano, inalcançável pelas tempestades terrenas. Salmos 29 cheio de declarações de como a voz de Deus podia abalar o cosmos, podia abalar a natureza, podia gerar caos. E esse mesmo Deus é o Deus dos evangelhos, que a mesma voz que tem o poder de quebrar os cedros do Líbano é a voz que tem o poder de acalmar as tempestades das águas quando os discípulos estão em um mar violento. Esse Senhor é o Senhor soberano. Ele é o Deus que não é regido por temores humanos e nem por catástrofes grandes que Ele não possa cuidar. E eu queria nessa tarde que nós nos lembrássemos de, principalmente os que estão aqui há muito tempo, mas também os que chegaram há pouco, algo não mudou nesses anos todos que nós temos nos relacionado com Deus. A maneira de resolvermos os nossos conflitos e as nossas guerras continuam sendo em salas pequenas, em lugares escondidos, com um número de pessoas que crê que Deus responde à oração do seu povo. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, sim, diante de um grande caos, mas diante de uma grande oportunidade da pregação do Evangelho no Rio Grande do Sul, diante de uma grande oportunidade do amor ser sentido verdadeiramente por aqueles que estão necessitados agora. Deus sabe como fazer isso melhor do que nós. Deus tem um plano melhor do que o nosso. Eu ainda não ouvi as histórias, mas hei de ouvir as histórias de pessoas que receberam de estranhos aquilo que não tinham. E a pergunta era: que tipo de amor motivou isso? Que tipo de cuidado, que tipo de história motivou homens que não me conheciam fazer isso por mim? E eu tenho orado: Senhor, levanta a igreja no Rio Grande do Sul forte e corajosa para essa hora, inabalável, sem medo, diante das ameaças, ousada, com intrepidez, com uma pregação corajosa sobre o amor de Deus. Que a mensagem do amor de Deus não seja tímida agora, que ela não recue, que ela não seja intimidada pelo caos, que a mensagem do amor de Deus ela seja encorajada e ela aumente o volume da sua mensagem, da sua voz, que ela seja ousada em proclamar o amor de um Deus mesmo em meio às circunstâncias que estão vivendo. Uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de arrependimento, um chamado ao coração que se dobra, ao coração que é contrito. Nós vivemos de tempo em tempo ensaios daquilo que há de vir. Nós vivemos de tempo em tempo ensaios daquilo que a terra há de experimentar em uma proporção muito maior. E o convite de Deus agora para a igreja é: quem ficará ofendido? Ou quem entenderá a dinâmica do meu reino e se colocará no lugar da intercessão e da busca e do pedir por uma intervenção divina agora? A grande verdade é que não importa como você vai se posicionar, Deus executará os seus planos, ponto. Nós temos uma escolha, porém, de como nós queremos responder, como nós queremos reagir diante disso. Qual a mensagem que nós acreditamos que Deus está falando agora para a igreja? Eu nunca vou me esquecer de, na época da pandemia, começar a andar pela internet e pelas mídias sociais, e perguntas diretamente ao movimento de oração. Pessoas falavam assim: onde está o movimento de oração agora? Qual é a resposta daqueles que acreditam que Deus responde a oração diante da pandemia? E, irmãos, essas perguntas vão acontecer cada vez mais
à medida que nós avançamos na história da raça humana e do plano divino. As pessoas vão questionar, porque quando questionam onde está o movimento de oração, estão, em outras palavras, questionando onde está Deus, onde está o Senhor, soberano, bom, que ama, que ampara, que protege, que perdoa e que salva. Se nós pudermos, como nação, como povo, ficar ofendidos, nós ficaremos ofendidos. Mas nós podemos escolher um outro caminho, que é falar: Senhor, quando o Senhor olha hoje para aquele estado, para aquele povo, para a nação brasileira, para a injustiça no nosso país, para a indiferença na nossa nação, para a maneira como o nosso povo trata o nosso povo, o que é que o Senhor sente? E qual é a resposta que a igreja precisa dar agora? Qual é a mensagem que o Senhor está enfatizando nesse momento? Que história o Senhor está contando, mencionando, pregando para um povo sofredor agora, que é o povo do Rio Grande do Sul? O que é que o Senhor quer fazer agora? Além de amparar, cuidar, dar comida, dar roupa, essas coisas elas vão acontecer. Até porque existe um senso de messiânico muitas vezes num povo no meio de um caos. A bondade, a graça que foi derramada sobre a humanidade se destaca e vem para fora, e a graça comum divina surge no coração mesmo daqueles que não professam a fé. É o que nós chamamos de graça comum, é o amor que vai surgir porque está plantado dentro do coração do homem. Mas a grande pergunta é: onde fica Deus nessa equação toda? Como é que nós lidamos com o divino? Nós fazemos de conta que ele não existe, ou nós ignoramos essa mensagem? Como é que nós pregaremos sobre amor diante disso? Ou nós resolveremos esse conflito dentro do nosso coração e entenderemos que nos resta só uma resposta agora: parceria com Deus. Virmos para o lugar da oração, pedimos por misericórdia no meio do caos. Joel fez isso quando profeta no meio do seu povo. Enquanto as plantações eram queimadas, enquanto os gafanhotos invadiam, enquanto as pestes tomavam as lavouras de Israel, a oração de Joel era: Deus, tende misericórdia e deixa uma bênção para trás. No meio do executar da tua vontade, deixa uma bênção para trás. Minha oração tem sido essa: Senhor,